que às vezes os pais não têm nem noção, quem não faz terapia muito menos, que a gente não faz nem ideia que a gente tem que vivenciar um luto, né? Que tu Isso. falou nesse luto e muitos pais não fazem nem ideia do que é isso, que sim, que a gente projetou um filho durante a nossa gravidez, a gente projetou um filho que a gente ia ter, e quando vem o diagnóstico do autismo, morreu aquele filho ali e nasceu outro, né? Eu acho que poucos pais param para pensar sobre isso, né? Aquele filho que eu projetei, prospectei, né? Criei na minha cabeça, morreu ali, nasceu um autista. Quem é essa criança? O que eu faço com o meu sentimento com aquele filho, né? Que não é aquele filho, é outro, Sim. né? E o que é o autismo? O que eu tenho que fazer agora? Como é que eu ajudo meu filho? São muitas questões. É muito importante. A terapia é muito importante. Teria que ser uma coisa assim, acho que obrigatória na saúde pública, de suporte aos pais, assim, né, dentro do diagnóstico, assim, ó, teus filhos vão para as terapias e os pais vão para a terapia. Sim. Porque tem muitas questões que a gente tem que Sim. trabalhar. Então, isso é bem interessante, porque Né? toca na dimensão. A partir do momento para você aderir a uma terapia, você tem que se colocar nesse lugar, você tem um investimento, e é Sim. isso que eu falo, não é só um investimento financeiro. É. O financeiro é alto, às vezes altíssimo, É. mas o investimento de logística, de tempo, é gigante. E o Sim. principal, o investimento pessoal, afetivo, Hum. porque colocou seu filho lá, não é a gente que vai resolver um problema, a gente vai ajudar e transformar, e você vai ter que mergulhar nas suas merdas também, nos seus problemas, nos seus conflitos. Se tiver que projetar no terapeuta, você vai projetar, e a gente vai organizar tudo isso. Sim. Vamos dar um jeito. Sim. Às vezes não dá, às vezes não encaixou certo. Procura outra terapia. Não existe uma para todo mundo. Você vai, psicomotricidade relacional resolve os problemas do mundo, não resolve. Sim. Não temos pessoas e pessoas para deu com um todos os terapeuta, tipos. tenta com outro, Exatamente. né? Ficar atento a isso também, né? Porque a gente vive, somos pessoas, o terapeuta também é. Lógico, precisa dessa distância necessária, essa confiança, com certeza, mas é saber que o trabalho é em conjunto. Né? E aí tem o tripé, né, da família, da escola, né, enfim, as visitas. Eu queria, então, trazer um tema aqui que eu falei no outro final de semana, que é sobre essa questão da estruturação da autonomia. Tá? E a autonomia, eu acho que é um dos grandes objetivos que a gente tem com a terapia. Sim, né? É o principal objetivo dos pais, Dos né? pais. Então, dos pronto. pais. O que é essa E o maior autonomia? medo também, eu acho. Né? Então a gente já pensa lá no futuro, como é que a criança vai ser, como é que vai dar conta de si mesma. Exato. Né? A gente começa dos básicos, fisiológicos, né? Sim, Alimentação, controle dos esfíncteres, a higiene pessoal, e aí a gente vai para crescendo. Socialização, aprendizagem, enfim. E aí tem algumas frases que também são de algum desses livros assim, que ele fala da seguinte forma: a autonomia é algo que se constrói internamente, sendo, portanto, uma resposta da pessoa ao seu meio, quando estão satisfeitas 3 necessidades básicas do ser humano. E a gente pensa quais são, né? Necessidades básicas deve ser alimentação em geral. Comer, dormir. 3 necessidades básicas: afeto, limite e frustração. Tá? Então esse é um tripé que ele abrange muitos outros. Então vamos pensar nessa frase, né? A autonomia se constrói internamente. Então a gente não dá autonomia para ninguém, né? Então pensa você numa empresa, de repente você tá tudo legal, beleza, o cara te fala, agora você vai dar conta disso. Não, você tem que conquistar isso para você dar conta. Sim. Né? Como que vai se socializar, como é que você vai se... Então você não consegue ganhar, não é um fator externo que você consegue internalizar, você necessariamente precisa desenvolver de dentro para fora. Tem que construir. Né? E aí como a gente fala, mas o meu filho só tem 2 anos, e eu gosto de falar isso para os pais também, quando ele vem na terapia, ele pode ter 1, 2, 3 anos de idade, ele tem a parte dele de responsabilidade. Uma criança, ele tem a parte dele que ele encara e diz, não vou. Os mecanismos de defesa, as resistências, as fugas. E a gente precisa ajudar essa criança a perceber que ele tem ganhos. Né? Então, um grande desafio de nós pais para ajudar uma criança, por exemplo, a tomar banho sozinha, a limpar a mesinha dela depois que ela come, ou até comer sozinha naquela época que, ai, mamãe, dá. O que ela ganha com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então, se a gente perceber um pouco do nosso comportamento, às vezes, ele é muito pesaroso, ele é muito assim, não, agora você já é grande, agora você vai fazer sozinho, como se fosse uma coisa ruim. Sim. Se a gente provoca, inverte, na terapia eu gosto muito de trabalhar dessa forma, a gente inverte
e fala, não, isso aí você não pode fazer ainda, só quando você for grande. Eu sou grande. Esse negócio de falar assim, a criança desde pequena tem um desejo de ser grande. Então a gente pode ajudar a criança a ver que se ela tiver autonomia, ela pode um pouco mais. Sim. Mas isso é muito difícil, você fala, mas eu explico, mas não é explicando. Às vezes é na própria organização da casa, né? Por exemplo, falo muito da parte alimentar, de cozinha e tal. Ah, meu filho não pode que ele derruba o copo na cozinha, tá? Mas onde que ele pode derrubar? A lugar nenhum. Vamos deixar algum lugar lá na área de serviço. Eu acho bem difícil. Essa parte, principalmente, porque assim, até onde eu deixo e eu dou, por exemplo, né, comer, eles não comem sozinhos, a gente dá. Mas, por exemplo, se eu dou a colherzinha para comer, o Lorenzo se vira e põe na boca. O Henrico não. Ele pega e empurra, né? Ele faz ele quer que eu pegue, ou ele pega a minha mão para eu pegar. Aí eu fico naquela, pô, se eu ficar insistindo para ele tentar, ele vai largar e vai sair, porque ele é o mais danado para comer, né? Tipo assim, Deus, já não tenho fome mesmo, já não quero essa comida, tu ainda fica aqui, né, me enchendo o saco para eu pegar sozinho, não quero mais, né? Aí tu fica, até que ponto que eu insisto que eu não insisto, né? Porque ele tem que aprender a comer sozinho, né? No momento ele vai ter que comer sozinho. Mas hoje eu prefiro que ele coma, nem que seja eu dando, do que ficar insistindo para ele comer sozinho. Isso é muito difícil. Sim. Até onde vou, até onde eu paro, porque aí vai ter um prejuízo maior que o fato dele não comer. Exato. Que já é tão difícil comer, né? E eu digo para você que a gente tem dois desafios de cara. Um é do espelho, de ter dois. E aí, se você favorece um, o outro quer chamar atenção. Assim, a logo até do Ceará é bem sugestiva, né? É um triângulo ali, existe o fruto dessa relação, e nós somos fruto de uma relação de dois, né? E aí tem essa criança ali, aí no caso vocês têm dois, né? E eles sempre, todos os filhos, de alguma forma disputam esse lugar de atenção desse casal, ou do adulto, enfim, dessas figuras. Então, os ganhos secundários, eles são muito mal interpretados pela gente como pais. E nós, como terapeutas, também. Não pensa que a gente é especialista, porque a gente também, às vezes, favorece situações quando a gente vai falar, puxa, essa criança está me manipulando. Me pegou. E aí você precisa de alguém ali junto contigo. Mas nesse caso tem esse desafio. Sim. E a outra é uma briga que eu acho que entra num tema um pouquinho mais profundo, que é essa questão da nutrição da mãe. Tem todo um desenrolar de todo o desenvolvimento da criança, ser nutrida por esse peito, esse que amamenta, às vezes não teve amamentação, às vezes foi difícil, e ele é nutrido por essa mãe. E ele é nutrido não só pela comida, mas ele é nutrido por esse olhar, por esse cuidado, por esse afeto, por esse lencinho umedecido, pelo todo o cuidado, pelo cheiro da casa, tudo. Mas essa penetração do alimento, ela também tem uma função de introjetar o outro para dentro, né, e fazer com que a criança se permita ser alimentado